Um estudo mostrou que as pessoas com infecção pelo novo coronavírus e que são vacinadas adquirem superimunidade. Isso mesmo. Eu estou ao vivo com o repórter Michel Andrade, que vai explicar para a gente mais sobre isso. Michel, bom dia. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Tribuna Livre. Nós estamos aqui no Clementino Fraga, aqui em João Pessoa, né? Vamos conversar com um doutor que está aqui ao meu lado, o doutor Fernando Chagas, exatamente sobre esse assunto. Doutor, as pessoas que adquiriram o Covid-19, que tomaram a vacina, elas criam essa superimunidade, é isso? Muito bom dia. Bom dia. Quem adquiriu a doença, ela tem imunidade contra aquela variante, né? Por exemplo, se em 2020 eu adquiri, né? Por exemplo, naquele momento, aquele vírus selvagem, diante das outras variantes, a variante Gama, a variante Delta que foram surgindo, eu poderia adquirir outras vezes. A vacina me garante que diminua o risco de adquirir as outras variantes, chega a ser 25 vezes menos a probabilidade de adquirir e também estende a minha imunidade, né? A imunidade de quem adquire a doença, os estudos demonstram que varia entre 2 a 3 meses, né? Quando você recebe a vacina, essa imunidade ela pode se estender por mais tempo. Então, no caso, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, é importante até reforçar que as que não tomaram a vacina estão correndo um grande risco de adquirir a forma mais grave, né? Exatamente. Tem a outra vantagem da vacina que é essa também. A vacina também nos garante menores chances, uma chance praticamente zero, tendendo a zero, de evoluir para uma forma mais grave. As pessoas que infelizmente acabaram indo para a UTI ou perdendo a vida que estavam vacinadas, são idosos, geralmente idosos, pessoas que têm mais fragilidade e que na verdade elas foram para a UTI não pelo agravamento da Covid, mas a Covid na forma leve fez com que as doenças de base que essas pessoas já tenham acabem se descompensando, por exemplo, doença cardíaca, diabetes mellitus, e diante da descompensação dessas doenças a pessoa necessitou ir para a UTI ou infelizmente às vezes acaba perdendo a vida. De fato, as pessoas vacinadas elas não evoluem para forma grave. A gente está vendo isso agora, né? Um estouro de caso diagnóstico, mas graças a Deus a mortalidade não estourou também, junto com o diagnóstico. Doutor, como é que estão os casos aqui em João Pessoa? O senhor que tem acompanhado de perto, tá tranquilo? Os casos de internação tendem a aumentar? Como é que está essa situação? Infelizmente tem subido bastante, né? Pra você ter uma ideia, a gente está com a UTI cheia. Tivemos durante vários dias essa semana, são 20 vagas de UTI, tivemos com os 20 leitos ocupados, hoje estamos com 19 leitos ocupados, a gente tem apenas uma vaga de UTI, claro, vamos ampliar nesses próximos dias, mas lembrando, os profissionais também estão doentes, muitos profissionais doentes, então até para ampliar a gente tem dificuldade por conta disso. Então as pessoas elas precisam voltar nesses cuidados para tentar frear esse avanço absurdo do vírus. Porque por mais que a população esteja muito com uma quantidade de gente grande vacinada, muita gente ainda não está, muita gente está com esquema incompleto e tem os idosos com fragilidade que mesmo vacinados podem sofrer, como eu bem falei, a descompensação das doenças de base e infelizmente também precisar de leito de UTI. Então isso aí que o senhor trouxe agora para a gente, até de forma primeira mão aí, então só tem uma UTI aqui disponível, então isso é um caso que preocupa, né? Exatamente, foi uma escalada, a enfermaria também, vagas de enfermaria, a gente está com 16 enfermarias ocupadas de 20 vagas, foi uma escalada que tem acontecido, claro, como eu falei anteriormente, não como na onda anterior, que foi muito abrupta diante do número de casos novos. Porém, essa escalada vem acontecendo. Se muita gente adoeceu ao mesmo tempo, a gente vai precisar de fato ampliar leitos, porque a gente vai acabar lotando, como aconteceu na vez passada. Quem são essas pessoas que estão aqui nos leitos de UTI? São pessoas vacinadas? São pessoas idosas? São pessoas jovens? Como é que tá? Tem como trazer esses números? Tem. O último levantamento que a gente fez, acredito que foi anteontem, a gente tinha 20% de pacientes vacinados com as 3 doses, mas era aquele perfil que te falei, eram os idosos. Para você ter uma ideia, o mais jovem tinha 71 anos de idade, né? Menor idade, melhor dizendo. 71 anos de idade e o mais de maior idade 91, eram idosos fragilizados. O restante eram quem? Eram pacientes que estavam sem ser vacinados, se eu não me engano, eram 6 pacientes não vacinados e os outros pacientes apenas com uma dose. Então esse é o perfil, não só daqui, mas como no país inteiro. A gente está diante de uma pandemia, de uma epidemia, claro, aqui local,
de casos de Covid em todos nós, porém, as pessoas que estão de fato perdendo a vida e de fato indo à UTI são os pacientes que infelizmente não, optaram por não se vacinar ou se vacinaram parcialmente. Bruno Pereira quer fazer uma pergunta, quer conversar conosco. Bruno, nós estamos te ouvindo, pode falar. Você é o doutor Fernando, ele traz uma informação que o Hospital Clementino Fraga está apresentando superlotação. Mas é só por Covid-19, eu queria que ele explicasse pra gente isso. E quais são as alas? UTI, todas as alas estão lotadas? Certo. Os pacientes que estão na UTI aqui são todos Covid-19 ou tem outra doença nas UTIs? E são todas as alas da UTIs que estão com superlotação? A gente tem duas UTIs. A gente tem a UTI geral, que são 6 vagas, são para os pacientes que possuem outras doenças, HIV, tuberculose, né? E tem a UTI Covid com 20 vagas. Todos esses pacientes, os 19 que estão lá, são todos pacientes que estão lá porque adquiriram Covid, né? Então, exclusivamente Covid. Claro, são pacientes que demoram muito tempo internados. A gente tem pacientes com 1 mês, né, de UTI. Alguns, a grande parte, inclusive, mesmo assim, batalha, melhora, tem alta, vai para a enfermaria. Mas alguns desses pacientes estão lá há muito tempo. Mesmo assim, houve essa escalada, né, de ocupação e a gente agora está com esse número do qual a gente precisa realmente ampliar um pouquinho aí, porque a gente não sabe a evolução dos próximos dias, se mais e mais pessoas continuarão a adoecer, né? A gente está falando objetivamente aqui do Clementino Fraga, mas o senhor tem algum conhecimento dos outros hospitais que também tem UTI aqui em João Pessoa? Como é que está a situação? Eu não tenho os números das UTIs dos outros hospitais, mas a gente está vendo o aumento das portas de entrada, né? Ontem, eu, por exemplo, fui em alguns serviços e a gente viu uma quantidade grande de pacientes em hospitais privados e também nas portas de entrada, nas unidades de pronto atendimento. Assim como na própria testagem. Estive ontem também em pontos de testagem e muita gente adoecendo ao mesmo tempo. Então a gente vê a primeira capacidade da Ômicron de se espalhar, muito possivelmente a Ômicron, lembrando que a gente também tem H3N2 se espalhando por toda a cidade. E também a gente percebe a questão do relaxamento do cuidado, né? As pessoas, por muitos, inclusive, acharem que estão vacinados, podem de fato abandonar o uso da máscara. Lembrando, o vacinado, ele também adoece. O risco é menor? Transmite por menos tempo? Sim, transmite por menos tempo. Então, e também, até o isolamento seria menor para o vacinado, mas ele pode adoecer. Ele pode não evoluir para forma grave, mas ele pode transmitir para o vovô, para a vovó, que mesmo vacinados, diante da fragilidade, muitas vezes, do corpinho deles, eles acabam indo para a UTI por conta das outras doenças que eles possuem. Agradecer ao Dr. Fernando Chagas, muito obrigado pela entrevista e um ótimo dia para você. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de levar informação aí para casa das pessoas e vamos voltar a nos cuidar para a gente tentar frear isso aí e poder passar por essa fase, mais uma vez uma fase dura, né? Pois é, Bruno, ele terminou da forma que eu queria exatamente terminar. Parece que estamos fazendo um retrocedendo, né? Voltando a um tempo que a gente não quer. Então que nós possamos tomar todos os cuidados, porque como ele falou, aqui a UTI só tem uma vaga, então com certeza vai ter que ampliar aí para que a gente possa suportar essa pressão que parece que está vindo por aí. Bruno, eu volto contigo nos estúdios. Obrigado, Michel Andrade, com as informações. Uma coisa é preciso destacar. Longe de qualquer coisa, está plantando terrorismo na sociedade. O Hospital Clementino Fraga está lotado, ok. Mas lotado por quê? De quem? Qual o perfil do paciente? Covid. Gente que não tomou vacina. Gente que tomou a primeira dose da vacina, mas não tomou a segunda. Eu estava lendo agora há pouco um comentário sobre essa situação. O rapaz colocou na rede social: ô Bruno Pereira, você não pode falar dos casos que estão aumentando, você não pode cobrar porque os hospitais estão lotados, porque você estava no Festa Verão, você é a favor de festas e eventos. Eu estou doido para ter novamente. Se tivesse final de semana, eu vou de novo. Eu não escondo de ninguém. Se tivesse final de semana, eu quero ir novamente. Porque lá estavam pessoas vacinadas. Eu defendo festa, defendo evento. Fui para a igreja esse final de semana, a igreja estava assim, abracei o povo vacinado, amigo. Sabe quem é que está no hospital? É quem não tomou a vacina. Então, se você não tomou a vacina, aí você se preocupe. Se tomou só uma dose, não tomou a segunda, eu tenho o direito de cobrar porque é a minha função. Assim como eu tenho o direito de curtir festa, de curtir evento, de ir à igreja, de ir ao supermercado, e continuarei fazendo isso. Se tivesse esse final de semana no Festa Verão, eu ia novamente. Eu sou a favor de festa, eu não escondo isso de ninguém, amigo. Sabe por que eu não escondo? Porque eu sou a favor
da nossa economia, das pessoas pobres que também precisam da nossa economia. Um evento daquele gera emprego, gera renda. As pessoas que trabalham por lá, você não tem noção da quantidade de emprego que é gerado ali. Mas não só naquele evento, como os eventos pequenos também, que precisam de suas liberações. Se o governo daqui a pouco baixar um decreto fechando, tá errado. Só libera o Festa Verão, libera pequeno também, para fazer o evento. Festa pequena de bairro tem que ser liberada também, seguindo o protocolo de vacinação. Não há motivo para pânico não, amigo. Tem que aprender a conviver com o Covid. Ah, Bruno, o que é isso? Tem que aprender a conviver com o Covid. Há um remédio simples, vacina funciona. Vacina o povo e bora andar. Vamos trabalhar, vamos dançar, vamos rezar, vamos orar. É assim que funciona. Não tem mistério não nesse sentido não. Quem testou positivo para a Covid, mas estava